Fala aí, gente. Muito bom dia. Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está assistindo essa live gravada, você que assiste ao vivo aqui comigo, seja bem-vindo. Esse Café com Palavra não é um simples café com palavra, é um movimento, é uma comunhão, é um tempo de crescimento que a gente tem aqui junto. Então, para a gente ser edificado na fé, para a gente ser edificado no espírito, para a gente ser edificado na alma, no corpo, não é só um simples live, beleza, gente? Não é só eu falando aqui, vocês ouvindo. Não é sobre isso. É sobre um movimento, é sobre você se sentir pertencente, é sobre a gente acordar e declarar palavras de vida sobre o nosso dia, é sobre a gente acordar e se encher daquilo que é importante, é sobre a gente acordar e entrar em comunhão com a gente, com Deus e com as pessoas ao nosso redor. E o tema de hoje é comunhão, tá? O tema de hoje é comunhão, é sobre ambiente, é sobre pessoas, é sobre amizades, é sobre um tempo de mesa, é sobre um tempo de qualidade que você tem com as pessoas. E é um tema muito importante, que não é muito falado, mas eu decidi trazer. Vou dar um spoiler para vocês. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa caneca, nossa camisa, boné e caneca do Café com Palavra. O nosso movimento vai sair de apenas uma palavra e vai se concretizar em algo sólido, beleza? Só dando um spoiler para vocês. Então já clica aí na tela, começa a clicar na tela para a live ser encaminhada para mais gente, começa a compartilhar. E como o nosso tempo aqui hoje é bem curto, gente, então compartilha aí, clica na tela pro coração para que a mensagem, para que a live possa ser entregue para as pessoas, porque aqui o Instagram funciona desse jeito, infelizmente. E o algoritmo às vezes não funciona. Mas enfim, vamos nós. Comunhão. O tema de hoje é comunhão. Esse tema surgiu ontem, inclusive eu dormi muito tarde ontem, dormi 2h pouca da manhã, porque eu cheguei tarde da igreja, porque eu estava em comunhão. A gente estava no Habib's, eu e mais 2 amigos, e a gente estava num tempo de comendo, porque comunhão também tem a ver com comida, com um banquete. A gente estava comendo, mas a gente estava se divertindo, a gente estava crescendo, a gente estava um em comunhão com o outro, lançando palavras que geravam valor na nossa vida. Então esse tema surgiu naquela mesa de ontem. E eu já aproveito para dizer que as mesas que você senta, as pessoas que estão com você na mesa, vão influenciar completamente a sua vida. Completamente seus hábitos, completamente seus pensamentos, tudo. O ambiente que a gente está, as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm total influência sobre a gente. Se a gente não souber como lidar com isso. Então esse tema surgiu na mesa de ontem, quando a gente estava na mesa, quando a gente estava em comunhão. E não se trata apenas de uma mesa. A etimologia da palavra comunhão significa ter algo em comum, ter uma participação mútua, compartilhar. A etimologia da palavra comunhão vem de compartilhar, vem de crescimento. Então, não é só sobre a gente se tratar de uma mesa com comida. Comunhão não é só sobre uma mesa com comida. Mas comunhão se trata de presença, de alegria, de bom ânimo, de crescimento. Comunhão não é só a gente sentar numa mesa com comida e ponto. Comunhão tem que ter presença. Presença eu não digo de você só estar presente ali. Eu digo para você estar presente em espírito, em alma e em corpo. Você estar presente ali fisicamente, mas estar presente em alma. Estar com bom ânimo, com alegria, um momento de diversão, um momento de comunhão, um momento de compartilhar para gerar crescimento em todo mundo que está na mesa. Então ontem foi muito massa porque além da gente se divertir pra caramba, além da gente ter se divertido pra caramba, a gente ter num momento alegre, num momento feliz, num momento de bom ânimo que a gente estava oscilando entre diversão, zoação,
alegria, bom ânimo e momentos de crescimento. Então a gente profetizava, liberava palavras de vida, orava e tipo, tudo nessa comunhão. Então comunhão não é só uma mesa com comida, é presença, é bom ânimo, é alegria, é felicidade, é um momento diferente que a gente tem que ter esses momentos na nossa semana para que a gente possa crescer, tanto com pessoas e tanto individualmente. E uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida é a comunhão, é as amizades que a gente tem, é os ambientes que a gente frequenta. Uma das coisas mais importantes da nossa vida, principalmente para aqueles que são cristãos, que acreditam em Jesus Cristo e tudo mais, principalmente as coisas mais importantes para essas pessoas é justamente a comunhão. É justamente as amizades, é justamente os ambientes que essa pessoa frequenta, é justamente as pessoas que sentam na mesa que ela senta. É primordial, fundamental, totalmente especial as pessoas que sentam com você, que estão com você e os ambientes que você frequenta. Porque isso influencia completamente você. O ambiente onde você está, com as pessoas que você está, na mesa que você senta, os amigos que você tem, tudo isso influencia completamente a sua vida, completamente a sua forma de pensar, muda completamente. Tem uma frase que é clichê, parece ter frase de coach, que é: você é a média das 5 pessoas que você convive, mas isso é real, isso é fato. Tanto é que aqui em Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com os sábios, deixa eu puxar aqui, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20 está dizendo que quando a gente anda com o sábio, a tendência é ficar cada vez mais sábio. Mas quando a gente anda com pessoas tolas, ou seja, que transgridem a lei, que não vivem de acordo com os mandamentos e tudo mais, a gente acaba mal, ou seja, a gente se torna como um tolo. Então, em Provérbios, na Bíblia, na palavra, está escrito, e a gente pode interpretar isso como um ambiente, como pessoas. Se a gente está em comunhão com pessoas que nos agregam algo, que nos elevam, que nos geram valor na nossa vida, cara, muda completamente a nossa vida. Eu não estou falando para que a gente não confunda. Eu não estou falando para que a gente não esteja em comunhão com outras pessoas. Não. Eu acredito que nós somos a igreja, uma igreja viva, e que a gente tem que levar a palavra para onde for. Sexta-feira agora, nessa semana, tem um movimento aqui da igreja que é o Legacy Outside. Um Legacy Outside. Esse movimento é um movimento onde o Ministério de Jovens aqui da igreja, eles vão para as ruas de São Paulo à noite, levar a palavra, orar os moradores de rua, lá de São Paulo. Então eles saem daqui de Alphaville, vão lá para São Paulo, pega aí 40 minutos de viagem, leva mantimento, leva agasalho, leva comida, corta cabelo das pessoas na rua, louva, brinca de pique-pega, ou seja, é um momento de comunhão que esse movimento tem com os moradores de rua, com as pessoas que são necessitadas. É justamente isso que é o evangelho. Pregar, cuidar dos órfãos, das viúvas, de pessoas que estão necessitadas. E sexta-feira a gente vai lá, agora lá em São Paulo, orar pelos moradores de rua, conversar, entender, orar, louvar, libertar, em nome de Jesus. E isso é você estar em comunhão. Isso é você estar em comunhão com Deus e com você. E com as pessoas. Porque esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão aqui na Terra está bem claro, explícito na Bíblia, que é ir de pregar o Evangelho por todo mundo, que é ir de fazer discípulos. Ou seja, a nossa missão aqui nessa Terra é não interromper o fluir do Espírito Santo. A nossa missão aqui na Terra é fluir. É fluir. E aí, Reginaldo? Aí, ó. Reginaldo é um dos caras aí que estava
comigo ontem lá na mesa de onde surgiu esse tema. Tava eu, Reginaldo e o Luquinha. Luquinha, pelo visto, não acordou não, Reginaldo. Mas é um tempo de comunhão maravilhoso. E as pessoas que a gente convive, voltando a falar disso, as pessoas que a gente convive têm total influência sobre a nossa vida. Provérbios 13:20, quem anda com sábio será cada vez mais sábio, quem anda com tolo se tornará mal. Então, é sobre você estar com as pessoas certas. Estar com as pessoas certas. Salmos 1:1. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, está falando de comunhão, está falando de pessoas ao seu redor, está falando de mesa. Então, como é feliz aquele que não segue o conselho de ímpio? Como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores, ou seja, que não imita aqueles que... o caráter daquele que transgridem a lei. E nem se assenta, olha só, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, daquelas pessoas que praticam o mal, daquelas pessoas, sabe, em Provérbios está escrito, pés que se apressam para fazer o mal. É você não estar perto desse tipo de pessoa. Mas olha só, aí que está o grande segredo. Que pra gente que é cristão, aqui que está o grande segredo. Não se assenta na roda dos zombadores. Beleza. Não é pra gente se assentar na roda dos zombadores como amigo, mas é pra gente levar a palavra e a libertação embaixo da autoridade de Jesus para essas pessoas que zombam, para essas pessoas que pecam e para os ímpios. Porque uma coisa é a gente ser influenciado, uma coisa é a gente influenciar. O pastor Samuel Wagner falou algo ontem que foi extraordinário, que eu... Deixa eu ver se eu lembro aqui. A nossa atmosfera tem que ser maior do que a atmosfera das outras pessoas. Porque tem muita gente que chega tentando colocar a tempestade delas na nossa vida, só que a gente tem que colocar a nossa paz na vida delas. Vocês pegaram isso aqui? Tem muita gente que chega pra gente... Fala, Artuzão, bom dia, meu irmão. Tem muita gente que chega pra gente querendo depositar a tempestade que elas estão vivendo na nossa vida. As pessoas chegam pra gente e quer derramar todos os problemas dela, todas as tempestades na nossa vida. E tá tudo bem. Tem gente que quer desabafar. Só que a gente não pode deixar que a tempestade da pessoa nos afete, a atmosfera da pessoa nos afete. Pelo contrário, a paz que a gente carrega, a presença que a gente carrega, isso que a gente carrega tem que invadir a vida da pessoa e não o contrário. Então é a gente se influenciar, a gente influenciar e não ser influenciado. Porque Jesus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Para ser rei e sacerdote, para governar, para dominar. Então é para a gente influenciar e não ser influenciado. A nossa paz, a nossa atmosfera tem que ser maior do que a atmosfera das pessoas que tentam trazer problemas ou tempestade para a nossa vida. Então é você chegar na roda dos zombadores, é você chegar perto dos ímpios, perto das pessoas que praticam o mal, perto das pessoas que precisam e tudo mais, e você ser a influência. Você levar a paz, você levar a atmosfera de mudança, a atmosfera de libertação. É sobre isso. Só que feridos ferem, curados curam. O pastor Samuel Wagner falou sobre isso ontem. Pra a gente... Se a gente quer derramar sobre o outro, se a gente quer gastar a nossa vida pelo outro, se a gente quer estar a serviço do outro, a gente precisa ser cheio do Espírito. A gente precisa ser cheio daquilo que do Espírito, da palavra de Deus. Porque se a gente for no meio da roda dos zombadores, no meio dos ímpios, no meio das pessoas que praticam o mal, tentar libertar ou tentar falar palavras de vida, se a gente não estiver cheio do Espírito e se a gente não estiver preparado, tanto espiritualmente, tanto almaticamente, tanto fisicamente, a gente vai acabar sendo influenciado e não sendo a influência. E a gente vai acabar tomando a tempestade das pessoas pra gente, em vez de levar a paz. Então vocês entenderam isso? Isso é muito forte. A gente tem que se encher para transbordar lá fora.
Igreja é isso. Essa live é sobre isso. É sobre a gente se encher daqui, que é algo que importa, que é algo que agrega, que é algo que vai nos gerar transformação, são palavras que são liberadas aqui, que tem poder sim de nos encher de forma positiva no espírito, na alma e no corpo. A gente se enche aqui para transbordar lá fora. A gente se enche aqui para derramar lá fora. E é um fluir. E uma coisa que a gente tem que fazer é não interromper esse fluir. Eu lembro que eu era muito tímido. Eu estava conversando com o Reginaldo ontem na igreja. Eu era tímido demais. Tímido demais. Demais. Vocês não têm noção, demais. E a timidez é uma forma de orgulho, porque a gente meio que nosso interior acha que as pessoas não merecem escutar aquilo que a gente carrega. Mas tem muita gente precisando escutar aquilo que a gente carrega. E a gente não pode interromper um fluir. Às vezes você sente de entregar algo para alguém, às vezes você sente de falar algo para alguém, de liberar uma palavra para alguém, de, seja lá, dar um abraço, o mais simples que for. Às vezes você sente, mas às vezes, por conta de timidez, ou por conta de medo do que a pessoa vai achar, a gente acaba interrompendo, a gente acaba retendo o fluir. E isso impede o mover do Espírito. Porque o mover do Espírito é como um vento. A gente não sabe da direção que o vento está vindo e nem para onde ela vai. Assim é o mover do Espírito. A gente não sabe de onde está vindo e nem para onde vai. E quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, estou disponível, me usa, a gente não sabe para onde a gente vai e o que vai acontecer. Porque o mover, a gente não é a gente que direciona. Então, se Deus colocou algo no seu coração e você sabe que é dele, faça. Ah, mas fulano não vai gostar. Não. É sobre Deus. Não é sobre fulano, não é sobre você. É sobre você obedecer aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, Provérbios 18, 24. Cara, olha isso aqui. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Ou seja, não é sobre quantidade, não é sobre quantos amigos você tem, mas é sobre quem são seus amigos. É sobre as pessoas certas. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Sabe uma oração que você pode fazer que é poderosa? Senhor, coloque no meu caminho, coloque na minha vida amigos, pessoas que são do Senhor. Amigos e pessoas que vão me fazer chegar mais perto de Ti. E remove as pessoas que não me agregam e que não me deixam crescer. E aí você pode até acrescentar, Senhor, mas me usa para que essas pessoas que não me acrescentam algo, que não me deixam crescer, que eu possa ser a influência na vida deles. E que possa, através de Ti, eu ser a influência na vida dessas pessoas e transformar a vida dessas pessoas. Então, gente, não é sobre quantidade, não é sobre quantos amigos você tem. É sobre qualidade, é sobre quem é. É sobre quem é. É sobre quem é as pessoas que estão com você. Quem são as pessoas que estão perto de você? Quem está sentando na mesa com você? Qual é o tipo de comunhão que você está tendo? Eu não estou falando só de pessoa, estou falando comunhão com Deus. Porque Jesus nos chama para uma comunhão com Ele. Um relacionamento de intimidade. O que Jesus mais quer da gente é um relacionamento com Ele. É uma intimidade. É ter temor. E a gente estava conversando sobre temor ontem numa mesa de comunhão, que temor não é medo de Deus. Temor é ter um extremo respeito por Ele. Temor é você fazer de tudo para proteger o relacionamento seu e com Deus. Então Ele nos chama para uma comunhão com Deus, com Ele. Um relacionamento de intimidade. Gente, nós estávamos separados de Deus por conta do nosso pecado. Mas pelo sacrifício de Jesus Cristo, agora a gente é reconciliado com Deus e temos acesso a Deus, ao Pai, por meio de Jesus Cristo, em espírito. Então a gente estava separado de Deus, nós estávamos separados, mortos em espírito, mortos, completamente separados de Deus. Mas aí veio Jesus com um plano perfeito, junto com o Pai, veio aqui para a terra, fez o seu ministério, se entregou na cruz, morreu, ressuscitou e agora o véu se rompeu e a gente tem acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. O único intermediador, Jesus Cristo, em espírito. Então, gente, agora a gente tem acesso ao Pai. A gente tem e como a gente tem acesso a Ele, a gente tem que ter essa comunhão, essa intimidade. E como que busca a intimidade? Não tem meio melhor através da palavra
e do secreto. Palavra e secreto. Palavra e secreto. Palavra e secreto. É no secreto que Deus revela as coisas para você. É no secreto que você é mais edificado. É no secreto que o mais profundo do seu coração é revelado. Porque eu falo até aqui pra mim, enquanto eu tô falando aqui na live, falar, beleza, é fácil. Mas quando eu entro no secreto, que eu experimento da, do renovo, sabe? Onde eu posso ser íntimo, onde eu posso me entregar, me derramar, é no secreto. Então, nós somos a igreja. E essa igreja ela é viva. Essa igreja tem braço, tem perna, tem cérebro, tem coração. Nós somos a igreja. Ontem, na mesa lá que a gente estava, eu e mais dois amigos, a gente parou para conversar com um garçom lá. E a gente perguntou a história dele e ele começou a falar que ele era de uma tribo lá de Roraima, não foi, Reginaldo? Se não me engano, Roraima? Uma coisa assim. E ele contando a história dele, que ele veio para cá, para São Paulo, foi criado por uma família e depois... Enfim, ele contou a história dele toda lá e, cara, eu fiquei bem assim, mano. Fiquei tipo, caraca, velho. Tipo, eu fiquei olhando pra ele e ele contando a história dele, eu fiquei, cara, tem tanta gente incrível nesse mundo, tem tanta gente maravilhosa com pensamentos maravilhosos que são incríveis, só que às vezes por meio de coisas que passaram no passado, por coisas que passaram no passado, elas acabam se fechando, acabam achando que a vida é aquilo ali, acabam, sabe, meio que não experimentando daquilo. E eu ouvindo aquela história dele, eu falei, cara, isso aqui é uma alavanca pra gente, velho. É uma alavanca pra gente não dar desculpa, pra gente não negociar com a desculpa, pra gente não negociar com as historinhas que a gente conta pra gente mesmo, pra gente não negociar com, com aquilo que tenta nos paralisar. É a gente ser cheio do Espírito, é a gente ser uma igreja viva e estar em comunhão com as pessoas, não só quando a gente senta na mesa, mas às vezes um garçom que está ali, que tem uma história incrível de vida, e às vezes ninguém chega para ele e pergunta. A gente conversou com uma garçonete também, que o Lucas entregou uma palavra para ela começar a ler provérbios, para ela começar a ter um momento de intimidade com Deus, e ela falou que é a terceira pessoa que fala isso para ela. E então, tipo, a gente pode ser canal na vida das pessoas, a gente pode ser ponte. Ou a gente é represa, né, que fica presa, parada, ou a gente é um rio que flui. A escolha é nossa. A gente que escolhe. Então, viva em comunhão com Deus, viva em comunhão com você e viva em comunhão com as pessoas. Deus, você e as pessoas. Deus, você e as pessoas. E comunhão não é apenas uma comida, comunhão é presença. Comunhão é você sair do automático e estar presente, estar atento. O nosso passado, a nossa história, é isso aí. É a gente estar atento. Comunhão é presença. Comunhão é você estar presente, atento. Eu contei nos stories esses dias aí uma história que aconteceu comigo, que eu fui tirar a minha identidade nacional aqui de São Paulo, e do estado de São Paulo. E o que acontece? Deu tudo errado no planejamento, a live terminou tarde, eu meio que me atrasei todo e comecei a me desesperar pelo futuro. Comecei a ficar ansioso, achando que não ia dar tempo, achando que ia dar ruim, porque eu já estava marcando isso há muito tempo e não estava conseguindo fazer. E logo quando eu consegui marcar, eu me atrasei. E aí eu comecei a me desesperar, comecei a ficar ansioso e falei, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Resumo da história. Fui, cheguei com antecedência, ainda tive que ficar esperando. Tive um atendimento maravilhoso e consegui finalizar tudinho, certinho, sem erro nenhum. O que eu quero dizer com isso? Que no nosso cotidiano tem muito aprendizado. Só que a gente está no automático e a gente esquece de olhar que num simples café
com o pôr do sol tem um aprendizado absurdo. Quando você prepara o seu café, quando você sai da porta da sua casa e tem, às vezes, uma pessoa passando, tem aprendizado ali, é a vida acontecendo. A vida acontece também no cotidiano, no detalhe. Só que a gente está tão preocupado, tão ansioso, tão distraído e tão automático que a gente não vê o quão maravilhoso é os detalhes da nossa vida. E comunhão é estar presente. Comunhão é você estar atento também. É você caminhar no seu dia, fazer as suas tarefas, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e estar atento, observando os detalhes, observando os aprendizados, porque se você parar para ver, Deus, ele está trabalhando nos detalhes. É porque a gente espera algo grandioso, igual lá em Israel, quando as pessoas, os judeus esperavam que Jesus chegasse, o Messias chegasse numa carruagem, eita, quase quebrei tudo aqui, chegava numa carruagem, com espada, como um rei, majestoso, mas Jesus nasceu numa manjedoura, em Nazaré, que é uma cidade que ninguém dava nada, e foi para Israel, lá no lugar lá, em cima de um jumento, um jumentinho. Então, às vezes a gente espera algo no nosso dia extraordinário acontecer, sobrenatural, mas às vezes já está acontecendo no nosso cotidiano e a gente nem está percebendo porque a gente está distraído. Ontem, de onde surgiu tudo isso que eu tô contando aqui, surgiu ontem lá, na mesa. E eu lembro que a gente saiu da Lagoinha, a gente foi pro Habib's, e eu tava pedindo Uber. E nessa que eu tava pedindo Uber, o Lucas falou, pô, vamos comer um Habib's aqui. E naquela hora eu falei, pô, já são 10 e pouca da noite, eu tenho live amanhã cedo. Será que eu fico? Será que eu vou embora? Aí eu cancelei o Uber e decidi ficar. E foi um momento incrível. Foi um momento de aprendizado, de crescimento, de desfrute, de alegria, de bom ânimo, de crescimento, sabe? Então, às vezes não, sempre, Deus está trabalhando nos detalhes da nossa vida, só que a gente acaba não conseguindo enxergar porque a gente está distraído. Vamos! E aí, Lucão? E a gente está distraído com as coisas e acaba esquecendo o mover que Deus tem na nossa vida todos os dias. Top, turma! Gostaram de hoje? O que vocês acharam? Vamos tirar um print? Faz o seguinte, tira um print aí. Você que tá assistindo, tira um print aí agora. Fechou? Vamos tirar um... Calma aí, agora não. Vamos tirar um print, posta lá nos stories e me marca para que a gente possa trazer mais gente para cá, porque pensa comigo, não tem muita gente precisando receber isso que a gente compartilhou aqui? Tem muita gente precisando. Fechou? Tem muita gente precisando ouvir isso aqui. Fechou? Então, bora tirar um print agora. Aí. Boa. Boa, gente. Turma, é sobre isso. É sobre comunhão. Sobre a gente estar junto. Sobre você crescer com pessoas. Ué, não foi não? Faz de novo. Vai. Foi? Gente, não sai ainda não. Sai ainda não. Fecha os olhos aí. Fecha os olhos aí. Respira fundo. Respira fundo. Bora conectar aqui em comunhão. Mesmo que a gente não esteja junto, né, fisicamente, mas a gente está alinhado. Vamos alinhar aqui. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória é tua. Obrigado por esse tempo de comunhão. Mesmo que eu e as pessoas da live a gente não está fisicamente aqui, mas eu sei que o Espírito está alinhado com o Senhor. Obrigado, Jesus, por essa live. Obrigado pelas pessoas que estiveram aqui. Obrigado pelos corações. Pai, obrigado pelas palavras que foram liberadas hoje, Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai alcançar tudo aquilo que você quer, que os pensamentos, sentimentos, emoções, tudo aquilo que tenta paralisar o seu fluir, eu declaro que tudo aquilo que paralisa, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que prende, seja transformado em avanço, em progresso, em alavanca.
que tudo aquilo que tenta te parar, todo aquele que tenta te parar, na verdade vai ser alavanca para você. Assim como Judas, quando traiu Jesus, foi um impulso para Jesus cumprir o propósito dele, eu declaro que na sua vida tudo aquilo que acontecer de ruim vai ser, na verdade, um impulso, um avanço para você chegar no seu propósito. Vai ser, como está escrito em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o propósito que Ele estabeleceu no nosso coração. Eu declaro que tudo coopera para o seu bem na sua vida. Jesus, obrigado. Obrigado por esse dia. Nós já te agradecemos, Pai, por esse dia ser cheio da Tua presença. Então seja cheio onde você está, seja curado, seja renovado, que um bálsamo de cura, de renovo, de bom ânimo, de alegria, de felicidade seja derramado sobre o seu coração, que você possa ser luz, que você possa ser sal, que você possa ser cabeça e não cauda, e que você possa ser a influência e não ser influenciado. Que você possa ser cheio para derramar sobre as pessoas. Então seja cheio, seja renovado, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Toda honra e toda glória é tua, Senhor. Obrigado. Amém. Gente, estamos juntos demais. Sexta-feira é a nossa última live da semana. Então você que está aqui, você que está aqui nessa live aqui, você que está aí, presta atenção. Você que está aí. Para você que participou pela primeira vez hoje do Café com Palavra, esse movimento não é um simples live todo dia, tá? É um movimento para a gente estar em comunhão, para a gente crescer, para a gente começar o dia alinhado com o céu e liberando palavras de vida sobre a nossa vida. Então é o seguinte, para você que está aqui na live, vai no link da minha bio, entra no meu perfil, vai no link da minha bio, entra no grupo do WhatsApp, porque lá eu disponibilizo materiais complementares da live, um e-book complementar da live. Então a gente falou sobre comunhão. Eu vou mandar lá um e-book para você ler e aprender mais ainda, aprofundar mais ainda no que foi dito hoje. Beleza? E sexta-feira eu espero vocês 8 e 7 da manhã. Bora aplicar aquilo que a gente aprendeu hoje, bora estar em comunhão com as pessoas e bora fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Top? Tamo junto, Deus abençoe a vida de vocês. Até sexta-feira. Valeu!